Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Vila. A gente inicia mais um módulo agora. Sim, é momento de módulo novo. A gente já passou pelos evangelhos. Então, se você não acompanhou os evangelhos, você ainda pode fazê-lo. Tá aqui no YouTube as nossas 8 aulas sobre evangelhos, mas hoje é dia de começar módulo novo. A gente vai falar agora de profetas. Vamos falar de profecia bíblica, vamos falar de profetas no Antigo Testamento. A gente tem revezado os módulos, né? Indo do Antigo Testamento para o Novo, falamos da Torá, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois falamos dos Evangelhos. Agora a gente volta para o Antigo Testamento para falar de profetas. Se você não me conhece, eu sou Victor Fontana, eu faço parte aqui da equipe pastoral da Comunidade da Vila e eu sou responsável pela área de ensino aqui da Comunidade da Vila, que acontece na Escola Bíblica da Vila principalmente. Essa é a nossa principal ferramenta de ensino, que acontece aqui no YouTube. Portanto, se você ainda não está inscrito no canal da Comunidade da Vila, inscreva-se, porque aí você acompanha tudo que a gente faz na área de ensino. E se você deixar o seu like e ativar as notificações, você também vai receber outras ferramentas de ensino aqui da comunidade, como as nossas pregações e também a Cozinha da Mensagem, que é o espaço em que os pastores se juntam para discutir o que será pregado na mensagem. Então, você tem acesso a essas conversas de bastidores que também podem te ajudar bastante. Hoje a gente começa falando de profecia bíblica, mas não sem antes a gente orar junto. Então, se você puder me acompanhar em oração, Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa aula, te agradecemos, Deus, pelo texto bíblico que o Senhor nos deixou, pela revelação que o Senhor nos deixou, porque o Senhor não se escondeu, mas se mostrou a nós por meio da Escritura. E te agradecemos, Deus, por cada um desses profetas que registraram a tua vontade para que nós a conhecêssemos, Deus. Essas coisas, Pai, a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Bom, profecia bíblica. Em primeiro lugar, para a gente tratar desse tema, a gente precisa entender o que queremos dizer com a palavra profecia bíblica. Por quê? Frequentemente a gente associa profecia à ideia de prever o futuro, de prever eventos futuros que irão acontecer. Como que num milagre, num vislumbre do futuro, o profeta fala o que vai acontecer e de fato acontece. E sem dúvida, esse é um aspecto do que é profecia. Mas profecia bíblica é muito mais do que isso. E eu me atrevo a dizer que esse pedaço do que é profecia bíblica, esse lance de prever o futuro e dizer o que vai acontecer, não é nem a parte mais importante. Não é nem a mais frequente no ministério dos profetas. Muitas vezes eles são consultados para que digam qual será o futuro, e muitas vezes eles o fazem, mas a maior parte do que constitui profecia bíblica não é meramente prever o futuro. Então a gente vai precisar explicar aqui hoje o que queremos dizer com profecia bíblica. Num resumo, pegar uma frase, em uma tuitada o que é profecia bíblica, é quando um personagem bíblico fala com a voz de Deus no meio do povo. Então ele fala e o povo escuta, e ele fala com a voz de Deus no meio do povo. E isso pode ser tão antigo quanto talvez José no meio dos seus irmãos, quem sabe, ou quem sabe Moisés no meio do povo de Israel no Egito, mas de maneira mais explícita, profetas aparecem de fato e para valer e de maneira ostensiva no período do reinado dividido de Israel e Judá. Então, Israel você tem o Reino do Norte, Judá você tem o Reino do Sul. É claro que existem profetas antes disso. Você tem Samuel, ele é juiz, sacerdote e profeta. Você tem Natã, que é sacerdote e profeta, antes do reino dividido. Mas no reino dividido os os profetas se proliferam. Os profetas vão aparecer
com enorme frequência e quase sempre modelando, quase sempre seguindo o modelo de Elias e Eliseu. Então, vamos fazer uma rápida recapitulação. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. Antes da divisão, havia um reino unificado. Nós temos 3 reis reinando de modo unificado no antigo Israel. Ou seja, as 12 tribos debaixo daqueles 3 reis. Saul, Davi, Salomão. São os 3. Depois disso, nós teremos tribos do norte formando Israel, tribos do sul formando Judá. Em que episódio que isso acontece mesmo? Bom, se nós temos Saul, Davi, Salomão, você já deve ter concluído que é no reinado do filho de Salomão que o reino se divide, e se você imaginou isso, você imaginou certo. Roboão, filho de Salomão, não consegue manter o reino unificado. Em uma disputa com um homem de nome parecido com o seu, Jeroboão, então Roboão e Jeroboão. Roboão no sul, Jeroboão no norte. Numa disputa com Jeroboão, Jeroboão leva as tribos do norte a se rebelarem contra Judá, Benjamim e Levi, que estão no sul. Judá e Benjamim porque tem terras, Levi não tem terras, mas se concentra no sul porque Jerusalém está no sul, o templo está em Jerusalém, os levitas, aqueles da tribo de Levi, têm uma responsabilidade para com o templo e, portanto, essas 3 tribos estão no sul formando o reino de Judá ainda debaixo de Roboão. O reino do norte é o reino de Israel, que se inicia debaixo do reinado de Jeroboão, tá? E vai administrar os territórios de todas as tribos restantes, certo? Então você tem no sul Judá, Benjamim, Levi e todo o resto no norte em Israel. Então você tem Israel ao norte, Judá ao sul. E então, nesse contexto de reinado dividido, o que nós vamos perceber com muita frequência é que a maioria esmagadora dos reis, tanto ao norte quanto ao sul, são reis que não obedecem a Deus, são reis rebeldes que instalam a idolatria em seu meio e que se assemelham aos povos vizinhos. O tempo todo eles vão buscar proceder de modo parecido com os povos vizinhos, que é o contrário daquilo que era o projeto de Deus para a família de Abraão. Qual que era o projeto de Deus para a família de Abraão? Ora, isso está mais explícito ali em Deuteronômio 8:4, mas a gente já passou aqui por Êxodo 19 também, e Gênesis 12, de 1 a 3, tudo isso está lá naquele meu primeiro módulo, nosso primeiro módulo, falando da Torá, do Pentateuco. Essas passagens todas, elas comportam a seguinte ideia: Deus dá de presente para Israel uma aliança consigo, e nessa aliança ele promete abençoar Israel ricamente. E nos termos dessa aliança, ele coloca uma instrução, a Torá, também conhecida como lei. Na medida em que o povo cumprisse a Torá e cumprisse a lei, a aliança ganharia forma e seria percebida pelos povos ao redor. E essa percepção seria a seguinte: que povo é esse que tem uma lei tão sábia? Que Deus é esse que é tão próximo desse povo? De forma que a ideia central é que, por meio de um comportamento distinto dos outros povos, Israel seria percebido como um povo diferente, e essa diferença faria com que os outros povos desejassem conhecer o Deus de Israel. O que vai acontecer durante o período do reinado dividido? Israel e Judá. Tanto Israel quanto Judá, no lugar de serem um povo distinto por meio do cumprimento da Torá, eles acabam se tornando um povo, ou 2 povos, o do norte e o do sul, parecidos com seus vizinhos, assumindo os mesmos costumes, assumindo a mesma ética, operando debaixo da mesma lógica.
Diante desse desvio da rota, Deus envia profetas para corrigir o rumo de Israel e de Judá, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. É claro que as histórias mais emblemáticas, é claro, se você conhece bem a história do Antigo Israel, né, que não necessariamente é o caso, e também não se sinta obrigado, você está nessa aula para aprender. Então, talvez não seja tão claro assim, né? Mas o que eu queria dizer originalmente é o seguinte: o Reino do Norte, é claro que no Reino do Norte, presenciará com maior frequência profetas mais paradigmáticos, porque o Reino do Norte é aquele que é mais idólatra. Então, no contexto do Reino do Norte, que Elias e Eliseu, que são os profetas exemplo, os profetas modelo, os profetas paradigma para todos os profetas subsequentes, é lá no Reino do Norte que o ministério deles vai acontecer em grande medida. É diante de Acabe e de Jezabel, a família real mais importante do reinado de Israel no norte, é diante deles que Elias e Eliseu vão operar o tempo todo frente a Acabe e a Jezabel. A grande oposição que Elias sofre durante o seu ministério é a oposição de Acabe e Jezabel. Lembrando um pouquinho quem é Acabe. Acabe é filho de Onri, que é um rei que vai reinar algumas gerações depois de Jeroboão, ali no norte. E Onri e Acabe, eles instituem a idolatria de maneira mais organizada em Israel, de maneira mais sistemática no Reino do Norte. Porque eles vão montar uma cidade para rivalizar com Jerusalém. Então, assim como a Jerusalém, o templo e a verdadeira adoração no templo lá no sul, em Judá, que muitas vezes também cai em idolatria, mas pelo menos o templo está ali, e em alguns momentos o templo se torna o centro de uma adoração correta. Então você tem Jerusalém como essa cidade santa tão emblemática no reino de Judá. O Reino do Norte, durante algumas gerações de reinados, não tem essa contraposição a Jerusalém. Onri é quem estabelece essa contraparte no Reino do Norte, essa cidade que centraliza as decisões políticas e a adoração. Essas duas coisas na Antiguidade, elas estão sempre juntas, né? Em especial na Antiguidade Oriental, decisão política, adoração, sistema sacerdotal, clero, rei, eles estão sempre ali juntos. Se você lê o texto bíblico, você vê que os reis costumam consultar autoridades religiosas para tomar suas decisões. Isso é absolutamente comum. E isso se torna verdade no Reino do Norte quando Onri constrói uma cidade em oposição a Jerusalém. Que cidade é essa? Para você que conhece bem o Novo Testamento, seja bem-vindo a Samaria. Samaria é aquela cidade ali construída para ser o núcleo da espiritualidade de Israel e também das decisões políticas. E esse núcleo da espiritualidade de Israel, ele é extremamente idólatra. Ele começa a ser organizado ali com Onri, mas é Acabe que organiza a adoração a Baal e a sua consorte Azerá. Então, é por meio de Acabe que toda a idolatria israelita vai ser organizada em torno dessas duas divindades, Baal e a sua esposa Azerá. Os postes ídolo a Azerá, as árvores entalhadas com a imagem de Azerá em volta do templo, constituindo até mesmo, alguns sugerem, um bosque de adoração a Azerá em volta do templo. Diante dessa circunstância que Elias é chamado como profeta. E a incumbência de Elias e dos profetas subsequentes é, primariamente, denunciar a idolatria para que Israel
no caso do Reino do Norte, Judá no Reino do Sul, retornem às velhas práticas de distinção em relação aos povos vizinhos. No Reino do Norte isso é especialmente complicado, por quê? Porque a rainha vem de um reino vizinho. Jezabel, a esposa de Acabe, que é quem instrui a adoração a Baal e a Zerá, ela meramente está instruindo a adoração do seu povo originário. Nada mais do que isso ela está fazendo. O que ela está fazendo nada mais é do que instruindo o povo de Israel a adorar como aqueles que estavam no norte, na Síria em especial, ou na cidade de Ugarit. A cidade de Ugarit era outro núcleo espiritual e de adoração na antiguidade e que tinha a sua espiritualidade profundamente enraizada nas figuras de Baal e de Azerá. Elias, portanto, e depois Eliseu, vão ser aqueles profetas de Yahweh, do Deus de Israel, que irão denunciar essa idolatria no meio do povo, como sua principal função. Dentro do exercício dessa função de denúncia da idolatria, eles serão capazes de realizar feitos miraculosos e prever o futuro. Agora, a previsão do futuro e a execução de feitos miraculosos, eles servem a esse propósito de serem voz de Deus e percebidos como mensageiros de Deus no meio do povo, que chamam o povo de volta para a adoração exclusiva a Yahweh. Eles retornam a uma espécie de ética e modo de vida e cosmovisão, jeito de enxergar o mundo e espiritualidade, muito explícita no livro de Deuteronômio. O jeito de pensar de Elias, o jeito de pensar de Eliseu e dos profetas subsequentes é muito parecido com o jeito de pensar que a gente encontra ali em Deuteronômio. E por isso a história de Elias, a história de Eliseu e a história dos profetas subsequentes, ela é apelidada no ambiente acadêmico de história deuteronomista. Se você perguntar, ou melhor, se você participar de uma grande convenção de estudiosos da Bíblia internacional e você eventualmente disser que os profetas eles têm a sua história contada pelo historiador deuteronomista, você não passará vergonha. É exatamente assim que eles se referem ao autor de 1º e 2º Reis. Toda a narrativa aí de Elias e Eliseu ali contida. E depois, na história de Judá e de Israel até o exílio. O historiador deuteronomista é aquele que olha para a história do antigo Israel debaixo da luz do livro de Deuteronômio, olha para a história de Judá debaixo da luz da literatura de Deuteronômio e diz: reprovados, por isso viemos parar no exílio na Babilônia. Então, toda essa literatura profética, ela é produzida com vistas a explicar por que o povo foi parar no cativeiro, por que o povo foi parar no exílio. Ou melhor, por que a elite de Judá foi parar no cativeiro e no exílio. É um povo contando a sua própria história a partir da ótica do deuteronomista, olhando para o documento de Deuteronômio e dizendo: não cumprimos os termos da aliança e por isso fomos exilados. Essa é a tônica dos livros de Reis, totalmente diferente da tônica dos livros de Crônicas, que buscam restabelecer uma identidade israelita já no pós-exílico. E por isso, os livros de Reis, os livros de Samuel, que também tem essa tônica deuteronomista, o livro de Juízes, todos esses livros são contados na Bíblia hebraica, no cânon da Bíblia hebraica, como livros proféticos. Esses livros que a gente toma como livros históricos, na Bíblia hebraica, eles são tratados como livros proféticos. Porque eles atuam com a mentalidade do profeta,
que olha para o livro de Deuteronômio e diz: ficamos aquém, não conseguimos cumprir, caímos. E então você vai ter esses livros históricos na Bíblia hebraica sendo chamados de livros proféticos anteriores ou de profetas anteriores. E aqueles livros que nós conhecemos como livros de profetas, que recebem o nome de um profeta, como por exemplo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, para falar aí dos primeiros, né? Esses são chamados de profetas posteriores, porque eles se localizam posteriormente à história que foi contada. Então primeiro você conta a história e depois você ouve a voz do profeta. Então quando a gente for falar de literatura profética no Antigo Testamento, a gente não está falando só de Isaías, a gente não está falando só de profetas maiores e profetas menores. Então nós temos Isaías, Ezequiel, Jeremias como profetas maiores. Daniel é um caso à parte, a gente vai falar disso em uma outra aula, tá? E livro dos 12, com os 12 profetas menores. Não, na literatura hebraica, e quando a gente falar de literatura profética, isso incluirá alguns livros que a gente se acostumou a pensar neles como livros históricos, como é o caso de Juízes, de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Tá? Todos esses livros olham para a história debaixo de uma ótica deuteronomista. É por isso, por exemplo, que às vezes a gente não entende que o autor de Reis é duro com Salomão desde o princípio. Se a gente faz uma leitura desatenta do livro de Reis, a gente pode imaginar que Salomão primeiro é elogiado e ele cai ao longo do caminho e no final da sua vida ele tem uma regeneração, mas as coisas vão ficando cada vez pior para Salomão. Quando, na verdade, o autor de Reis está fazendo duras críticas a Salomão desde o início do seu reinado, porque o autor de Reis está com o Deuteronômio a tiracolo e debaixo do paradigma deuteronomista, do historiador deuteronomista, quando você olha para o que deveria ser o rei em Deuteronômio e para o que é o rei Salomão, você percebe que Salomão fica aquém. E, portanto, a gente chega numa outra parte do ofício profético, que é ser a pessoa com ousadia suficiente para colocar o dedo no nariz, na face, na cara do rei. Claro, isso se inicia lá com Samuel, lidando com Saul, saindo da tenda do tabernáculo e indo até Saul para corrigi-lo. Acontece que depois de Salomão, nós não veremos mais pessoas que acumulam o ofício de sacerdote e de profeta nesse sentido, de colocar o dedo na cara, o dedo em riste contra o rei. Talvez porque o templo fosse muito associado à figura do rei. Fato é que, depois da construção do templo, profetas, eles vagam pelo deserto, eles são sempre excluídos, eles sempre sofrem, eles são sempre perseguidos pelo forte poder do rei, do poder militar do rei. Profetas que são rejeitados pelo povo, rejeitados pelo próprio rei, rejeitados pela corte, mas que não se cansam de, mesmo que sofram oposição, colocar o dedo em riste e na ferida do rei e da corte. O profeta, ele tenta corrigir o rumo do rei. A literatura profética, ela olha para o rei e diz: o rei não está cumprindo a lei. Alguém precisa dizer. E esse é a essência do ofício profético. Nesse exercício, eventualmente o profeta receberá uma visão e verá o futuro. Eventualmente ele fará um milagre e ressuscitará uma pessoa. Eventualmente ele fará chover fogo do céu. E às vezes não, às vezes ele só vai denunciar os males do povo, os males do rei. Essa foi a nossa aula primeira, uma breve introdução sobre o que é literatura profética. Nas próximas aulas a gente vai avançar sobre ela e tocar em pontos específicos
de como os livros proféticos da Bíblia funcionam, os seus principais temas e o que eles podem ensinar a nós nos dias de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.